Tizil ficou sem parceiro para jogar bolita, bola de gude. Então, pegou sua coleção de bolitas e formou uma sequência de T's, a inicial de seu nome, conforme a figura e você está observando aí no material. Supondo que o guri conseguiu formar 10 T's completos, pode-se, seguindo esse mesmo padrão, afirmar que ele possuía quantas bolinhas? Então tá, pessoal, no fundo, o que o problema quer que a gente determine é o número mínimo de bolinhas que ele precisa ter para construir esses 10 T's. E aí, analisando a figurinha, a gente observa que ele precisa ter uma quantidade equivalente a 5, porque foi a quantidade de bolinhas que ele usou para construir o primeiro T, mais 9, que foi a quantidade de bolinhas que ele gastou para construir o segundo T, mais 13, que foi a quantidade de bolinhas que ele gastou para construir o terceiro T, e assim por diante. Até um A10 aqui para mim, um A10 é a quantidade de bolinhas que ele usou para construir o décimo T. Ele quer que a gente determine essa soma. Conforme você está observando, as parcelas dessa soma constituem uma PA. Portanto, eu vou usar a fórmula de soma dos termos de uma PA, que diz o seguinte: a soma dos termos de uma PA é A1 mais AN vezes N sobre 2. Vamos lá, o total de bolinhas que ele deve ter, no mínimo, né? No mínimo, vai ser a seguinte: o primeiro termo é 5, mais o último termo aqui, no caso, é o décimo termo dessa sequência. Já vamos calcular aqui o décimo termo dessa sequência? O décimo termo dessa sequência, que é uma PA, é dada pela soma de A1 com 9 vezes a razão, fórmula do termo geral, não é verdade? Então, o décimo termo vai ser igual ao primeiro, que é 5, mais 9 vezes a razão, que no caso aqui é 4. Um pouco mais, o décimo termo vai ser igual a 9 vezes 4 dá 36, 36 mais 5, 41. 41 é o número de bolinhas que ele gastou, né, que ele usou para construir o décimo T. Volta aqui para a fórmula de soma dos números, onde tem um AN, agora você coloca 41. Então, mais 41, vezes N é 10, isso tudo sobre 2. Então, o total de bolinhas que ele deve ter, no mínimo, é 5 mais 41, isso vai dar 46. 46 dividido por 2, 23. 23, ainda vezes 10, né? E 23 vezes 10 dá 230. Assim sendo, pessoal, a gente conclui que Tizil tem que ter, no mínimo, pelo menos 230 bolitas. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B. As idades de 3 pessoas são numericamente iguais aos termos de uma progressão aritmética de razão 5. Se daqui a 3 anos a idade da mais velha será o dobro da idade da mais jovem nessa época, a soma das 3 idades será quanto? Muito bem. Então tá, pessoal, vamos organizar o nosso problema. Quais são as idades dessas 3 pessoas hoje? O problema está dizendo que hoje as idades são os termos de uma progressão aritmética de razão 5. Então hoje a gente conclui que as idades dessas 3 pessoas são x mais 5 e x mais 10, né? Aqui a gente tem uma PA de razão 5. Bom, e daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos, quais serão as idades? Daqui a 3 anos. 3 anos. Bom, daqui a 3 anos, essa idade x passa para x mais 3. Essa idade x mais 5 passa para x mais 8. E essa idade x mais 10 passa para x mais 13. E o que o problema está dizendo? Que daqui a 3 anos, a idade da mais velha, essa aqui, ó, a idade da mais velha é o dobro da idade da mais jovem. Então, essa quantidade aqui é o dobro dessa. É isso que o problema está dizendo. Bom, isso significa, então, que o x mais 13 é o dobro de x mais 3. Vamos fazer essa continha? X mais 13 é igual, aqui eu vou fazer distributivo, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 3, 6. Então, tudo que tem x vai ficar no primeiro membro, x, esse 2x para o primeiro membro, menos 2x, igual a 6, o 13 para o segundo membro, menos 13. X menos 2x dá menos x, igual a 6 menos 13, menos 7. Se menos x é igual a menos 7, significa que x é igual a 7. Pronto, já determinei x, O que ele quer que a gente determine?
a soma das 3 idades daqui a 3 anos, né? A soma das 3 idades vai ser a soma dessas 3 quantidades. Então, quanto é que vai dar essa soma? Olha, lembrando que o x que a gente calculou é 7. Então, 7 mais 3, 10. Mais 7 mais 8, 15. Mais 7 mais 13, 20. Quanto é que vai dar isso? 10 mais 15 dá 25. 25 mais 20, 45. 45 é a soma das 3 idades daqui a 3 anos. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Numa cerimônia de formatura de uma faculdade, os formandos foram dispostos em 20 filas de modo a formar um triângulo, com um formando na primeira fila, 3 formandos na segunda, 5 na terceira e assim por diante, constituindo uma progressão aritmética. O número de formandos na cerimônia é... Então tá, acho que não é difícil, pessoal. O número n de formandos na cerimônia é dada pela seguinte soma. 1, que representa a quantidade de formandos na primeira fila, mais 3, a quantidade de formandos na segunda fila, mais 5, a quantidade de formandos na terceira fila e assim por diante. Até a 20. A 20, que é a quantidade de formandos na última fila, na 20ª fila. Ele quer que a gente determine o valor dessa soma. Conforme você está observando, e o problema disso também, as parcelas que compõem essa soma são termos de uma PA. Portanto, eu vou usar aqui a fórmula de soma dos termos de uma PA para a gente determinar o valor dessa soma. Qual é a fórmula mesmo? Soma dos números é igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Então, vamos lá. O número N de formandos vai ser igual, olha para a fórmula, o primeiro termo da PA é 1, mais, aqui, né? Mais, o último termo da PA é o A20, daqui a pouco a gente calcula, vezes o número de termos, que é 20, isso tudo sobre 2. Conforme você está observando, para a gente finalizar a nossa continha, eu preciso do valor do 20º termo dessa PA. E isso é fácil mediante o termo geral, porque de acordo com o termo geral de uma PA, o 20º termo é a soma de A1 com 19 vezes a razão. Termo geral de uma PA, não é verdade? Então, o 20º termo aqui, o 20º termo vai ser igual ao primeiro termo, que é 1, mais 19 vezes a razão, que é 2. Ou seja, o 20º termo vai ser igual, ó, 19 vezes 2 vai dar 38, 38 mais 1, 39. 39 é o 20º termo de nossa PA, que representa a quantidade de formandos colocados lá na última fileira. Tudo bem? Então, volta para cá, o número N de formandos vai ser igual a 1 mais o A20, que é 39, vezes, eu posso simplificar esse 20 com esse 2, sobra 10, né? Então, vezes 10. Finalizando agora, o número de formandos vai ser igual 1 mais 39 dá 40, 40 vezes 10 vai dar 400. O número de formandos é 400, assim sendo, a alternativa certa é a letra A.